A passagem para a qual eu gostaria de chamar a sua atenção nesta noite se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10. Lucas, capítulo 10, o versículo de número 25, essas palavras do evangelista Lucas: "E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando, isto é, a Jesus, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E o título desta mensagem nesta noite é a compaixão de Cristo Jesus por almas necessitadas. Meus amigos, esta é a famosa parábola do bom samaritano, onde um homem, descendo de Jerusalém, um judeu, em caminho a Jericó, um caminho perigoso, ali é tomado, cai nas mãos de salteadores, é abatido, roubado, despojado de sua dignidade, de seus bens e deixado como morto. Nós lemos que um sacerdote, o representante principal da religião Israel, passa por aquele caminho e o vê de longe e desvia e segue o seu caminho. Então um levita também, o representante da religião daqueles dias, passa ao largo. E por acaso, um samaritano, isto é, um não-judeu, um indivíduo misturado, meio judeu, meio pagão, detestado pelos judeus, passa por aquele caminho e vê aquele homem, se move de compaixão e o levanta, coloca em seu animal e cuida dele e o leva para aquela estalagem. Então, nós aprendemos aqui uma lição nesta parábola. Não era uma história com fundo uma aplicação moral apenas sobre boas ações para com o próximo. Na verdade, essa é a ideia que muitas vezes nós temos a respeito dessa parábola do bom samaritano. Talvez a parábola mais conhecida de todas as parábolas do Senhor Jesus Cristo. Mas foi uma parábola dita pelo Senhor para responder uma pergunta. A pergunta que se inicia aqui no versículo 20 do capítulo 10. Daquele doutor da lei: Mestre, disse ele, que farei para herdar a vida eterna? E o Salvador, através de uma parábola, irá responder exatamente essa pergunta aqui. Sim, nós podemos extrair dela vários princípios morais. Nós podemos ler aqui nessa parábola vários princípios subsidiários morais. Um deles, por exemplo, que essa parábola nos ensina, é sobre a necessidade de amor e de auxílio ao próximo, se nós temos a condição, ao encararmos a miséria de um ser humano, de abrir o nosso coração e de auxiliar e de nos aproximar daquele que tem necessidade. Há um outro princípio subsidiário aqui nessa parábola também. Nós aprendemos nessa lição sobre o sacerdote e o levita que muitas vezes pessoas altamente religiosas, que pensam muito sobre si mesmas, tantas vezes são pessoas tão duras e sem sentimentos e sem compaixão no trato diário com outras pessoas. Sim, esse é outro princípio que nós podemos extrair dessa parábola e através dela nós temos muitos outros também. Mas eu volto a repetir que o objetivo do Senhor Jesus Cristo ao contar esta parábola do bom samaritano não é apenas de trazer uma lição moral, não é uma história apenas com fundo moral e uma aplicação moral no final. Há algo mais importante. Essa é uma parábola sobre a salvação, porque é exatamente esse o objetivo de cada uma das parábolas que o Senhor Jesus Cristo contou. Cada milagre do Senhor Jesus Cristo era um milagre salvífico. Cada parábola do Senhor Jesus Cristo era como um recurso visual para apontar o caminho de salvação, aquilo que ele veio fazer neste mundo, como buscar a paz com Deus. Não eram meras máximas morais ou histórias com fundo moral. Cada parábola tem um elemento evangelístico e cada milagre também. E se nós mantermos em mente esse princípio, nós podemos então perceber o significado dessa parábola do bom samaritano. Não apenas uma lição moral sobre amor ao próximo, sim, está ali, mas algo muito mais profundo. Algo a respeito da vida eterna, a respeito do céu, a respeito do Salvador. E nós lemos aqui no versículo 25, do capítulo 10 de Lucas, que o Senhor Jesus Cristo fora questionado por um doutor da lei. E um doutor da lei não era um advogado naqueles dias, era um escriba, alguém que estudava na lei, se aprofundava nela, a lei mosaica, de modo a responder e a encaminhar as pessoas no caminho da lei. Mas a pergunta que ele faz ao Senhor Jesus Cristo não foi uma pergunta gratuita, apenas por curiosidade. Lucas, o evangelista, nos diz que ele fez essa pergunta tentando a Jesus Cristo. Versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando a Jesus e dizendo, por meio desse dizer, ele está tentando a Jesus: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? O objetivo deste homem era nada mais do que desmoralizar o Senhor Jesus Cristo. Ele imaginou que com todo o seu conhecimento da lei,
ele poderia de alguma maneira ridicularizar o Senhor Jesus Cristo no meio das pessoas. Bem, certamente este homem não tinha nenhuma estima por Jesus. É provável que ele não conhecia, ou tenha visto alguns dos seus milagres, ou nem ouvido talvez diretamente, pessoalmente, os seus grandes discursos, e assim ele sabia que era um homem da Galileia, uma pessoa do interior. E quando ele viu Jesus vestido de uma maneira simples, com aparência simples, então ele pensou em si mesmo: eu posso facilmente derrubar este indivíduo com uma pergunta. E é isso que ele está intentando aqui. Ele faz uma pergunta a Jesus, que é uma armadilha. O objetivo dele, ele imaginou, é que Jesus não responderia precisamente aquela pergunta. Ele poderia entrar em cena e corrigi-lo por menores e expor a ignorância daquele galileu diante da multidão. Esse era o objetivo. E Lucas nos diz, ele estava tentando o Senhor Jesus ao dizer estas coisas. Assim ele não via nada em Jesus Cristo. E o desejo dele era expor Jesus ao ridículo. E essa foi uma pergunta armadilha. Porque aquele doutor da lei, ele sabia muito bem, como todas as pessoas sabiam, que o ensino do Senhor Jesus Cristo era uma mensagem sobre o arrependimento de pecados e a remissão de pecados. E essa era uma mensagem central do Senhor Jesus Cristo. É tudo isso que os seus milagres diziam. As suas parábolas diziam, e todas as pessoas sabiam que Jesus pregava o arrependimento de pecados e a remissão de pecados. Mas os judeus, os líderes judeus, o povo judeu daquela época aprenderam algo diferente. Esses líderes, sobretudo, eles criam que eles poderiam agradar a Deus por meio de sua vida, de sua religiosidade, por meio de manter meticulosamente certos detalhes da lei cerimonial, uma maneira de se vestir e andar e certas coisas. Eles entendiam que fazendo essas coisas, eles estariam agradando a Deus e teriam um lugar no céu. Assim a sua pergunta é: Senhor, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Na mente dele ele já sabia a resposta: eu preciso apenas manter a lei cerimonial. Mas ele queria que Jesus dissesse algo vago, algo de uma outra natureza, ou dissesse coisas do tipo fé e arrependimento, e assim ele poderia acusar Jesus diante da liderança do Sinédrio em Israel. Mas se Jesus Cristo dissesse não, é cumprindo a lei, é as lavagens cerimoniais, esse tipo de coisa, ele seria impopular entre a multidão das pessoas. Assim é uma pergunta armadilha, e o objetivo dele é esse. Mas a resposta do Senhor Jesus Cristo é tremenda, é surpreendente, na verdade. Versículo 26, nós vemos essa resposta. Tente visualizar. E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Bem, um escriba naquela época era um homem que tinha em sua testa uma pequena caixinha de madeira amarrada à cabeça e uma tira de couro, essa pequena caixinha de madeira chamada filacterium, e dentro dela havia algo escrito, toda a lei moral. E agora você pode imaginar o Senhor Jesus Cristo como que apontando o dedo para a testa daquele doutor da lei e dizendo: o que é que está escrito aí dentro? Que diz a lei, versículo 26. Como a lei, em outra palavra, como você interpreta? E a resposta do escriba, ele já sabia de memória, no versículo 27, eles repetiam isso pelo menos 2 vezes por dia, foi essa a lei. E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Tremendo, não é? E a resposta do Senhor Jesus Cristo é ainda mais tremenda. Ele diz, respondendo Jesus disse: falastes bem, ou respondestes bem, faça isso e viverás. Em outra palavra, está escrito em tua testa: faça isso e viverá. Ali nesta lei, dentro dessa caixinha, não há nada a respeito de cerimônias, de lavagens cerimoniais, de cumprir isso e de cumprir aquilo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esse foi um embaraço para aquele doutor da lei, porque se ele dissesse: eu faço tudo isso, ele estaria mentindo na frente da multidão, que sabia que é impossível para uma pessoa amar a Deus dessa maneira. E assim o que ele faz é tentar se justificar e se desculpar. Ele dá um escorregão, não é? Depois ele tenta ali na sua esperteza se colocar de pé de novo. E o versículo 19 nos diz: ele porém, querendo justificar-se a si mesmo, ou desculpar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? O que ele está fazendo aqui é muito interessante. Ele se vê humilhado, em uma situação embaraçosa. Ele veio para ensinar o mestre e se vê como alguém que precisa do ensino, tão óbvio que já está pregado na testa dele. E ele tenta se consertar diante da multidão. É tremendo ver esses encontros do Senhor Jesus Cristo, não é? Como as pessoas vêm a Ele com sabedoria mundana e o Senhor Jesus Cristo, com poucas palavras, coloca essas pessoas no chão. Há uma arte marcial que eu admiro muito.
Eu não pratico nenhuma e não recomendo ninguém também. Mas uma arte marcial chamada Aikido, talvez você já tenha ouvido falar, onde o princípio dessa arte marcial não é do ataque, mas a defesa, onde o indivíduo ele usa a força do oponente em sua direção contra ele. Uma técnica de defesa. E é isso que nós estamos vendo o Senhor Jesus fazendo aqui, um golpe de Aikido. Aquele homem vem com a violência do seu cinismo e ira, e o Senhor Jesus Cristo coloca diante dele a questão, e ele sofre um escorregão tremendo, mas o Senhor Jesus vai lidar com ele, com misericórdia e com compaixão, e nós veremos isso em um minuto. E a resposta dele para se consertar ali no momento foi: mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele toma um aspecto da palavra do Senhor Jesus Cristo para ganhar tempo. Não é como uma pessoa recebe uma pergunta difícil e ela não sabe o que dizer, ela começa a dizer, pega um elemento da pergunta, depende do que você quer dizer com isso. E ela vai ganhar tempo para raciocinar exatamente o que esse doutor da lei está fazendo aqui. Mas Senhor, quem é o meu próximo? Ele coloca um outro problema diante de Jesus. Ele não conseguiu pegar a Cristo na primeira pergunta, mas agora ele tenta da segunda maneira, porque os judeus naquela época tinham problemas com outras pessoas. Quem é o meu próximo, Senhor? Será que o meu próximo é um gentio, um romano? Devo eu amar um romano, um samaritano? É o meu próximo um filisteu? Quem é o meu próximo? Se Jesus Cristo dissesse, sim, todas essas pessoas são o teu próximo, ele estaria em dificuldade com a multidão, porque essas pessoas eram bastante impopulares na mentalidade judaica. Eles não gostavam de publicanos, nem de romanos. Você percebe a armadilha novamente? E assim o Senhor Jesus Cristo, conhecendo este homem, e a malícia deste homem, passa a lidar com ele, com você e comigo nesta noite, por meio de uma parábola. Bem, queridos, o Senhor Jesus Cristo permitiu que este homem fizesse essa pergunta. Ainda embora, sendo Deus, ele conhecia a insinceridade daquele homem, ainda assim ele permite que esse homem se aproxime e pergunte por quê. Para que essa pergunta fosse respondida por Cristo. Porque se há uma pergunta sobre a face da terra que um homem e uma mulher deve fazer e buscar a resposta de terminar os seus dias é essa. Ouça essas perguntas. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Essa é a maior pergunta que uma pessoa pode fazer em toda a sua vida, breve e fugaz na face da terra, e buscar a resposta dela. As pessoas fazem tantas perguntas, não são poucas as que parecem fazer essa pergunta: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna, para ser salvo? As pessoas se perguntam o que eu vou comer amanhã, o que eu vou me vestir amanhã, onde eu vou passear no final de semana, como é que eu vou conseguir isso, qual é a próxima coisa que eu vou comprar para minha casa, de que maneira eu vou me vestir. Mas são poucos, me parece, que perguntam: e a minha alma, e ao final da minha vida, como eu posso ter paz com Deus, e o perdão de meus pecados, e a certeza de vida eterna? Essa é uma pergunta fundamental, e foi por isso que o Senhor Jesus Cristo permitiu que essa pergunta fosse feita. E aqui, por essa parábola tão interessante, ele começa a responder este homem. Bem, tendo dito essas coisas, eu creio que nós estamos prontos agora para lidar com a parábola. Agora, quando você olha para essa parábola, uma leitura corriqueira, tudo que aparenta aqui é que há uma história com uma lição moral. Ajudar o próximo, auxiliar pessoas necessitadas. Bem, de fato, ela possui um significado moral, sim. Mas aquelas pessoas que estavam ali e que desprezavam o Senhor Jesus Cristo, tudo que elas compreenderiam seria somente este significado moral. Elas não perceberiam a mensagem espiritual por trás dela. Na verdade, esta parábola é muito interessante porque ela possui um estupim. Sabe o que é estupim, não é? A gente tem estupim curto. Estupim é algo que acende aceso para que depois aconteça uma explosão. É como um foguete, um fogo de artifício essa parábola. Quando o fogo de artifício é lançado, aceso, só posteriormente, depois de algum tempo no céu, ele explode aquele display colorido e belo. Assim também essa parábola. Essa parábola ela tem um mecanismo de atraso que será compreendida completamente algum tempo depois. O Senhor conta essa parábola, diz essa parábola em resposta a essa pergunta tão importante sobre a vida eterna, mas ela só vai ser completamente compreendida pelas pessoas que ouviram pouco tempo depois. Somente mais tarde, um pouco depois, quando o Senhor Jesus Cristo fosse preso em aparente fraqueza pelos judeus e os romanos se deixando ser preso, e fosse crucificado naquela cruz, e humilhado e rejeitado, e aquelas pessoas que em um momento dizem Hosana ao Senhor, haviam de dizer crucifica-o, ele fosse morto e derramasse o seu sangue, então enterrado,
e ressuscitasse ao terceiro dia, e ali enviasse o seu Espírito, e os seus discípulos começassem a pregar em toda parte o Evangelho da graça redentora em Cristo Jesus. Então, tendo morrido e ressuscitado, sabe o que aconteceria? Este doutor da lei e aquelas pessoas que ouviram esta parábola parariam e se perguntariam a si mesmo e teriam dito: ele estava falando de si mesmo. Ele era aquele samaritano da história. A religião não nos ajudou em nada. As cerimônias não removeram o nosso pecado. Os ritos não nos trouxeram paz com Deus. Levitas, sacerdotes, o clero, o sinédrio, nada fizeram por nós. Mas Ele veio do seu trono e se humilhou, entregou a sua vida. Ele se importou com nossa alma. Ele fez algo por nós. Era Ele, aquele samaritano daquela história, que desceu e que nos viu no chão do pecado e que nos colocou sobre os seus ombros como se assim fora e cuidou de nós. A religião não pôde fazer nada. Ele estava falando sobre si mesmo. Ele era esse samaritano. Ele cuidou. Ele veio para morrer por nós. O que fez o clero? Você sabe que eles costumavam chamar o Senhor Jesus Cristo de samaritano, como uma expressão de desprezo. No Evangelho de João nós lemos a respeito disso, onde está registrado que os fariseus olharam para Jesus e disseram: não dizemos em verdade, és um samaritano e tens demônio, um termo de desprezo. E agora eles deveriam parar e encarar que realmente ele era este samaritano da parábola. Bom, ele não era um samaritano, era um judeu, obviamente, mas ele era este indivíduo que mostrou tamanha compaixão por almas perdidas. Bem, queridos, versículo de número 30, nós lemos essas palavras tão profundas dessa parábola do Senhor Jesus Cristo. E respondendo Jesus, lembre-se que ele está respondendo a pergunta daquele doutor da lei: que farei para herdar a vida eterna? Mantenha isso em mente, ele não está respondendo a pergunta do versículo 29, quem é o meu próximo, porque a pergunta do 29 é apenas uma continuação da pergunta do 25, que farei para ter a vida eterna? E o 29 é apenas uma desculpa para desviar a atenção. Jesus continua respondendo a pergunta inicial: que farei para responder a vida eterna? E a resposta é essa. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o se retiraram, deixando meio morto. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Era uma estrada muito íngreme, uma estrada perigosa, uma estrada muito difícil de percorrer, uma estrada conectando Jerusalém, numa região bastante alta, com Jericó, uma região bastante baixa, em torno de 25 quilômetros mais ou menos de distância. Alguns anos atrás, 6 anos atrás, eu tive a oportunidade de percorrer essa estrada. Ela existe ainda hoje. Hoje ela é asfaltada, mas você não encontra nada ali. Não há postos de gasolina, não há uma árvore sequer. É um caminho íngreme. Se você está subindo o tempo todo, você precisa olhar o tempo todo para cima, por meio de desertos, por meio de penhascos, isto é, em lugares áridos, sozinhos. E nós podemos imaginar como essa estrada era no período do Senhor Jesus Cristo. Um local permeado por bandidos, ladrões, pessoas de todo tipo. Havia um percurso nessa estrada, ainda existe hoje, que ainda é chamado hoje de a lateral sangrenta, em torno de certos despenhadeiros. Não por causa de acidente, mas onde bandidos se organizavam, se juntavam. E a única coisa que sobrou desse período são 2 resquícios arqueológicos de 2 estalagens que existiam no meio do caminho. Na verdade, no período do Senhor Jesus, havia um destacamento romano guardando aquela região por conta dos inúmeros assaltos e mortes que aconteciam por ali. Uma guarnição romana. E a subida era muito difícil a pé. Você subia a pé, ou de camelo, ou numa jumenta, mas a descida era muito, muito fácil. Você precisaria apenas controlar a velocidade, o seu pé, para não escorregar e para não cair. Era muito fácil descer. E esse homem, nós lemos, ele descia nessa estrada da cidade de Jerusalém para a cidade de Jericó. E amigos, é bastante claro a implicação dessa mensagem do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus está ilustrando o ser humano em sua queda do conhecimento de Deus para o pecado. Aqui está um homem descendo de Jerusalém
que é o símbolo da comunhão com Deus, da presença do Senhor onde estava o templo, para uma cidade idólatra de Jericó. O homem se afastando de Deus. O Senhor está ilustrando a condição espiritual humana aqui. Porque a vida de uma pessoa é uma descida. Bem, nós iniciamos muito bem na vida, na adolescência, na juventude, não é? E tudo parece fácil na vida. Nós somos otimistas, muitos ideais. Não há luta na consciência contra pecados. Eu tenho agora certo conhecimento, um certo poder econômico talvez. Eu quero experimentar a vida. Eu quero andar por aí. Eu quero conhecer. Eu quero fazer o que o meu coração me diz. Eu quero ir em frente sem restrição. A vida é iniciada como uma descida. Tão fácil, sem dificuldades. Eu quero abandonar o peso da moralidade. Eu quero abandonar o peso da crença em Deus que não me permite vagar pela vida como eu desejo e me restringe tantas coisas que eu desejo experimentar no corpo e na mente, fazer que eu sei que é contrário a Deus. Eu quero me livrar de Deus e descer tranquilo pela vida. Será que nós não somos assim? Experimentar a vida e fazer o que eu quero. Nós entramos na adolescência e na juventude assim. Deus, fora do barco, deixe-me navegar levemente, consciência não me constranja, deixe-me experimentar a minha vida, o que eu desejo. A descida da vida é assim. Nós jogamos fora do barco coisas preciosas e profundas, como o conhecimento de Deus, como a necessidade de buscar e conhecê-lo, porque essas coisas são muito pesadas e profundas. Eu quero seguir leve pela vida. Nada de igreja, nada de Bíblia, nada de conversa sobre a morte. Não me fale sobre a morte, isso me traz temor. Eu não quero pensar sobre isso. Deixe-me seguir levemente e rápido pela vida e fazer o que eu desejo, e experimentar o que eu desejo. Será que essa não é a realidade de nossas vidas? Quando nós entramos na vida na infância, adolescência e juventude, nada de restrições. Mas é uma descida muito perigosa. E há todo tipo de perigo e curvas. E esse homem da parábola, nos parece que ele é bastante autoconfiante, não é? Porque nós lemos que ele desceu sozinho. Porque ele não fez aquilo que todo mundo fazia por um caminho tão perigoso como esse. Porque ele não se juntou a uma caravana, a um grupo e desceu em segurança. Porque ele não contratou uma escolta. Havia muitas escoltas naquela época que conduziam pessoas até Jericó e de volta. Bem, ele tinha o seu animal, talvez um camelo, uma jumenta, e ele viu que ele poderia se transportar até ali, então, autoconfiante. Ele seguiu sozinho. Ele tinha dinheiro, talvez um animal, porque nós lemos que ele foi roubado do que tinha, mas ele não quis pagar para ir junto com a caravana ou com uma escolta. Bem, talvez ele tivesse o seu animal. E assim ele convenceu a si mesmo que poderia ir sozinho. E essa é a nossa trajetória na vida também, queridos. Essa é a nossa trajetória. É uma descida moral contínua a vida, continuamente, mais e mais distante de Deus, mais e mais para dentro e para fundo neste mundo, mais longe do nosso Criador. E quantos perigos há no caminho da vida, quantos ladrões que roubam o nosso caráter, e o nosso caráter é levado embora contínua e continuamente ao longo dos anos. E aos poucos nós nos tornamos pessoas mais egocêntricas conforme os anos vão passando, mais preocupados com nós mesmos, mais amantes de prazeres, um declínio progressivo na vida conforme nos afastamos de Deus ao longo dos anos. Oh, e aquela menina, aquela filha tão simples, tão amável e educada na infância, logo se torna uma pessoa egocêntrica, difícil, imoral na adolescência e na juventude. E aquele menino tão ajudador, tão companheiro no início, aos poucos uma pessoa mais dura e mais soberba e mais violenta e mais cheia de cobiça e mais voltada para o seu corpo e para este mundo e para os prazeres. A descida da vida sem Deus é uma descida moral de tantas e tantas perdas, e se leva embora tudo aquilo que um dia era de valor. E o Senhor Jesus Cristo está ilustrando isso nessa parábola. E assim é a nossa vida, até que os nossos olhos são abertos pela primeira vez e nós entendemos o quanto nos afastamos do nosso Criador e o quanto o pecado fez estrago em nossas vidas e que pessoa nós nos tornamos. É somente uma obra de Deus que nos permite ver esse declínio moral contínuo ao longo da jornada da vida. E nós somos tão otimistas, não é? Tão otimistas em nosso ego, nós não percebemos o perigo. E como esse mundo ele mente para nós,
E como este mundo falha em cumprir as suas promessas, e pessoas que nós confiávamos que nos decepcionam, e nós mesmos superestimamos a nossa capacidade e inteligência e nos vemos nos colocar em situações tão terríveis e vergonhosas quanto as decepções ao longo dessa jornada. E nós vemos que este homem caiu na mão de salteadores aqui, neste versículo número 33. Perdão, versículo 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e ele caiu, nós lemos, nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, retiraram dele tudo e deixaram-no meio morto. Tremendo essas palavras. O termo usado pelo Senhor Jesus Cristo aqui não é ladrão, é salteador. E se você observar com calma, é o mesmo termo usado para Barrabás e para os ladrões na cruz. Uma pessoa que era crucificada não era um mero ladrão de galinhas, era um salteador, uma pessoa violenta, uma pessoa que roubava e matava, pessoas que cortavam a garganta de outras pessoas, que violentavam mulheres, pessoas vis que viviam longe da sociedade, em busca de prazer e de dinheiro e de oportunidades, sozinhos. É na mão desses homens que esse indivíduo cai, e nós podemos aqui ampliar um pouco a ilustração e vê-los com facas em suas mãos e varapaus, e este homem é espancado, talvez derrubado do seu animal, antes mesmo de poder reagir, com uma pancada tremenda, e cai no chão agonizando, e ali ele é humilhado e roubado da sua dignidade e roubado dos seus bens. E ele é deixado assim. E esse é o resultado, queridos, de uma vida longe de Deus. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, os inimigos de nossa alma, Satanás e o pecado que habita dentro de nós, haverão de nos colocar no chão pouco a pouco. Esses são salteadores. A Bíblia nos diz que o objetivo do maligno é roubar, é matar, é destruir, e ele usa do pecado para fazer isso. Quantos inimigos há nessa jornada sem Deus, neste mundo? E eles nos roubam de tantas coisas. E nos roubam impiedosamente e maliciosamente de qualquer princípio moral que um dia nós cultivamos na infância ou na juventude. De repente nós nos vemos pessoas fazendo coisas e falando coisas que nos surpreendem. Como eu poderia fazer isso hoje? Que pessoa diferente eu me tornei. Eles nos roubam de tantas coisas, da felicidade. O pecado nos rouba da paz, da consciência, porque o pecado fere a consciência, e o resultado do pecado na alma é uma mancha que nos torna pessoas horríveis diante de Deus, e também a culpa, esse senso de vazio e de culpa. O pecado nos rouba a paz de consciência. Quantos ladrões da alma ao longo desta jornada? Bem, são ladrões da moral, e levam embora princípios e nos tornam pessoas desumanas, preocupadas com nós mesmos, o que interessa o próximo, o que interessa sou eu, o que eu quero, o que eu estou buscando. São ladrões da integridade, e toda a integridade que um dia você aprendeu, de alguma maneira será extirpada de você. E tudo que importará aos poucos é o que você precisa. Não importa se eu piso em cima de outras pessoas para subir na vida, o que importa é o meu desejo. Ladrões, ladrões, ladrões de crença em Deus. E aí está o ateísmo, não é? Com suas mentiras, roubando de pessoas o conhecimento de Deus e a oportunidade de buscar um Deus verdadeiro e real que se revela nas páginas da Escritura, e a esperança de salvação. São ladrões da profundidade, porque te leva o pecado a fazer e a buscar tantos vícios e a te enganchar em tantos prazeres que torna você uma pessoa tão superficial, tão vazia, sem profundidade, como um mero animal andando sobre a superfície da terra em busca de prazer e alimento para o estômago. Uma pessoa com uma alma eterna, porém vivendo pelas meros migalhas desta vida. São ladrões de profundidade, o pecado. E o pecado te despe da tua humanidade, e assim você passa a insuflar o ego e o amor próprio. Eu, e meu, e o que eu quero, o que me importa. Eles te roubam a esperança da eternidade, e você nem mais pensa sobre o céu e sobre o Evangelho. E se um dia você ouviu sobre isso na infância, é roubado da sua mente, como na parábola do semeador, quando o Evangelho é plantado, ali vem o maligno para levar. O pecado faz isso. E há tantos ladrões e salteadores nessa jornada da vida, conforme nós descemos mais e mais para baixo, mais e mais para longe de Deus. E essa pilhagem, esse assalto, você experimenta conforme você se afasta mais e mais.
de Deus e da sua revelação na consciência que há um Deus e que há um Criador, mais e mais distante do Senhor. E assim essa parábola, amigos, nós vemos este homem derrubado no chão, imobilizado, incapacitado de ajudar a si mesmo, deixado como morto, nos diz o evangelista Lucas aqui, fora deixado como meio morto, isto é, a ponto de morrer, pouco antes da sua morte, consumido de dores, consumido de remorso. Talvez nós podemos ampliar um pouco a ilustração e imaginá-lo dizendo: oh, porque eu não comprei, eu não paguei por uma caravana para descer, porque eu não paguei por uma escolta, e ele está morrendo. Então nós começamos a ler sobre algo tremendo nesse momento. Nós lemos que o maior representante da religião da época passa por ali. Versículo 31. E ocasionalmente, não todos os dias, o que mostra quão desértico era aquele lugar, ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, isto é, vendo de longe, passou ao largo, isto é, se ele estivesse andando na mesma calçada que aquele homem, isso quer dizer que ele mudou de calçada. Oh, amigos, não há ajuda na religião para nós tantas vezes, porque são muitas as religiões onde Cristo é uma grande pessoa, mas um entre tantas outras grandes pessoas. Quando nós aprendemos na palavra de Deus que só Ele pode salvar e que só o seu sangue precioso derramado naquela cruz pode libertar, tantas vezes religiões mascaram a Deus mais do que revelam a Deus. Não há ajuda na religião tantas vezes para nós, não há ajuda neste mundo de outras pessoas, e nós vemos isso no versículo 32, porque um levita também de igual modo, chegando àquele lugar, o viu e o observou, isto é, vendo, passou de largo. Não há ajuda para as nossas almas a parte de Cristo Jesus neste mundo, porque nós precisamos de um novo caráter para encontrar com Deus, e de uma nova vida, e de um novo coração. E quem pode nos dar isso senão o Senhor Jesus Cristo, por meio da sua obra, quando Ele derramou aquele seu sangue precioso na cruz, por meio de uma vida reta e perfeita, podendo assim representar homens e mulheres pecadores diante do Pai. Só há ajuda para as nossas almas em Jesus Cristo, e paz, e perdão, e salvação de Deus. Não há ajuda neste mundo. O teu chefe não vai poder te ajudar nessas questões. Os políticos não podem te ajudar na questão da alma, a questão mais importante. O médico não pode te ajudar, ele pode curar o teu corpo, mas não a tua alma, a não ser que ele seja um crente em Jesus Cristo e possa te encaminhar ao Senhor Jesus. E os nossos pecados são tantos, e as nossas fraquezas são tantas, e o nosso amor por coisas torpes, e ganância, e cobiça, essas coisas tomam conta de nós, e de nosso coração, e de nossos pensamentos. Amigo, o teu verdadeiro problema nesta noite é um problema com o pecado? Será que você nesta noite não tem um problema com o orgulho? Será que você nesta noite não tem um problema com a fornicação? Será que não é teu problema com a mentira nesta noite? Será que você não se encontra com dificuldades nesta área? O nosso problema é um problema da alma, e o problema especificamente é o problema do pecado, que manchou as nossas almas, que nos leva para longe de Deus, e somente Deus, por meio de Jesus Cristo, pode lidar com este problema. Será que o nosso problema é o orgulho? Será que o nosso problema é a incredulidade? Todo pecado deixa uma mancha na alma, e milhões de pecados nos tornam pessoas podres aos olhos de um Deus tão justo, um Deus que deve julgar. Oh, amigos, será que você tem esse problema na tua vida? Você precisa de uma nova natureza, de um novo coração para vencer o pecado e o amor por este mundo, e viver para Deus, e de vida na tua alma, e de uma paz verdadeira, e da certeza que ao final dos teus dias Deus te receberá. Você tem essa ânsia, esse desejo na alma. Somente Jesus pode lidar com isso. Ele veio a este mundo para fazer isso. Quem ajuda este homem a ponto de morrer? Um samaritano, versículo de número 33. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido, tocado na alma de íntima compaixão. Um samaritano tremendo, não é o herói da história, não é o sacerdote judeu, nem o levita, mas um homem desprezado pelos judeus, um samaritano. E isso
para que a parábola fosse fixada na mente daquele doutor que fez a pergunta: que farei para herdar a eternidade? Isso fixaria a mensagem na mente dele, e mais tarde ele compreenderia que Jesus Cristo estava falando de si mesmo. Quando ele contemplasse o Senhor cravado naquela cruz, e a sua compaixão e o seu amor, então milhares de pessoas sendo salvas e o Evangelho proclamado, aquilo que ele fez pela alma de homens e mulheres, ele entenderia, ele estava falando de si mesmo. Ele é este bom samaritano. Observe essas palavras no versículo 33, movido de íntima compaixão, ou a compaixão de Cristo, sua pena, sua misericórdia, sua preocupação. Aquele samaritano viu aquele homem na miséria, e Jesus Cristo olhou do seu trono de glória e majestade sobre um mundo corrompido, autodestrutível, a miséria humana, e deixou a sua glória e veio a este mundo. E tomou um corpo e uma natureza humana para viver aquela vida que Deus determina que você e eu devamos viver para herdar o céu. Uma vida justa e reta, uma vida que nós não podemos viver. Você percebe o teor dessa pergunta? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Sabe o que Jesus Cristo diz? Ele envia aquele homem a lei. O que a lei diz? Faça isso, faça aquilo e você viverá. Sabe por que o Senhor Jesus Cristo faz isso? Porque a pergunta daquele homem é esta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Me diga que eu faço. Eu sou capaz. Qual é o exercício, qual é o preço a ser pago, o que eu preciso fazer, o que está dentro da minha capacidade? Apenas me diga, eu sou autossuficiente, eu consigo fazer, eu consigo cumprir o que Deus exige. Qual é o padrão? Qual é a medida? Que farei para herdar? Observe o segundo termo, herdar. Você só herda algo que lhe é dado por direito, herdar a vida eterna. Os judeus imaginavam que a salvação era algo do judeu somente, e que você recebia pelo um pedigree sanguíneo por ter nascido um filho de Abraão. Daí, por ser filho de Abraão, você herda, e a salvação lhe é por direito. Veja a malícia deste homem: que farei, Senhor? O que está dentro da minha capacidade para herdar o que já é meu? E é por isso que Jesus o envia para a lei. Você quer fazer algo? O padrão está aqui. Amar a Deus sobre todas as coisas, cada momento, cada segundo da vida, todos os dias da vida, sem jamais quebrar um desses mandamentos, isto é, sem pecar, porque o pecado é a quebra da lei. Você quer fazer algo, você crê que você pode contentar a Deus, então o padrão está aqui. Tente, faça isso e viverá. Que farei para herdar a vida eterna? Cumpra a lei e você viverá. Você não quer fazer algo? E por essa parábola ele quer mostrar a este homem amigo quão cego. Você é este no chão, abatido, você quer fazer alguma coisa, nem balbuciar os lábios você consegue. Aqui está o Salvador que veio a este mundo para fazer algo. A compaixão do Senhor Jesus. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. A compaixão do Senhor Jesus Cristo, vindo do seu trono até Belém, descendo ao encontro do homem, se humilhando ao ponto de ser levado àquela cruz como um criminoso. Então o Calvário, o evento mais misterioso de todo o universo, onde o Deus encarnado deveria morrer e ali levar toda a condenação de homens e mulheres que um dia se voltariam a Deus por meio de Jesus Cristo. Oh, tudo isso é o que ele fez, tudo isso é o que ele faz para ser o Salvador. O Pai colocaria sobre ele todo o peso, toda a punição, de todo o orgulho, de toda a mentira, de toda a violência, de toda a incredulidade que nós temos cometido contra a lei e a verdade a cada dia, para nos levar sobre os seus ombros para aqueles que se voltam a Deus por meio de Jesus Cristo. Observe quantas coisas, nós poderíamos pregar tantas mensagens nesse texto, versículo de número 34. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. Quão tremendo são as palavras de Cristo Jesus. Azeite e vinho, símbolos da obra do Senhor Jesus Cristo neste mundo. Vinho é um tipo de vinho azedo, vinagre, para curar, não é? Curando as feridas, lavando as feridas. Foi isso que Cristo Jesus fez naquela cruz. Ele levou sobre si as nossas feridas espirituais, para curar
para curar da ferida do pecado, azeite para aliviar a dor, o seu sangue vertido para remover o pecado, e aquela água que escorre dos seus rins quando perfurada pelo soldado, como um símbolo de lavar a culpa e aliviar e remover a culpa do pecado. Vinho e azeite, a obra tão misericordiosa do Senhor Jesus Cristo. Cristo, Ele cura a podridão que a ferida do pecado causa em nossas almas. Ele dá um novo caráter limpo e transformado. Amigo, o teu problema, o mesmo problema de todo homem e mulher na face da terra, é o problema do pecado, uma ferida mortal em nossas almas. Mais e mais longe de Deus, aqui está o Senhor Jesus Cristo, em toda a sua compaixão e o seu amor, pela cruz, chamando e dizendo em outras passagens: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, aquele que vier a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Paz, certeza de reconciliação, que Salvador é Jesus Cristo, Senhor. O que você está procurando ao vir a uma igreja? A tua necessidade é essa, de perdão, de reconciliação com Deus. Por que aquele samaritano faria isso? Por que ele se importaria com uma pessoa, um judeu que o despreza o tempo todo? E pararia em um lugar como aquele, colocando a sua vida em risco, para se importar com um judeu, alguém que o desprezava? Por compaixão. E vendo, diz esse versículo 33, foi movido de íntima compaixão, porque o Senhor Jesus Cristo, Deus eterno, deveria deixar o seu trono na glória e entrar no tempo e no espaço por pessoas tão vis e rebeldes conosco, como nós. Compaixão, misericórdia, um Salvador. Nós podemos ver aquele homem, versículo 34, fazendo todas estas coisas. E nós podemos, talvez, ampliando um pouco aqui a ilustração, contemplar aquele samaritano, aquele judeu, na verdade, seus lábios empoeirados e sangrando, balbuciando, dizendo: me perdoe por tudo que eu disse um dia contra um samaritano. Eu estou ampliando a ilustração, mas para mostrar que essa é a maneira que nós nos aproximamos do Senhor Jesus Cristo, amigos. Doutor da lei, você deseja fazer algo para herdar a vida eterna, por méritos, por esforço? Aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo: nem você, nem eu. Talvez o samaritano pedindo perdão: me perdoe, porque é essa maneira que nós devemos nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Quando você, diante de Deus, reconhece o teu pecado e você o busca para o perdão, essa é a maneira que nós nos aproximamos. Você se volta a Ele com contrição na alma e com sinceridade, e você pede perdão, e você diz: Senhor, me perdoe por todos os meus pecados, me perdoe por tantas palavras, por tantos gestos, por toda a imoralidade, por toda a rebelião, por toda a mentira, por todo o ego, por toda a incredulidade. Me perdoe, Senhor. E você reconhece, amigo, você diz: Senhor, eu tenho te desprezado e vivido longe de ti, como aquele homem desprezava os samaritanos. Eu tenho quebrado a tua lei, eu tenho ido contra a consciência, eu tenho vivido como um homem, uma mulher rebelde neste mundo. Ó Senhor, eu me desculpo, eu não tento mais me justificar, eu tenho pecado e vivido longe de ti. Eu vejo quão escravo eu sou do pecado e quantas vezes eu voltei a pecar depois de ter decidido nunca mais pecar daquela maneira. Eu sou um escravo, eu necessito libertação. Eu reconheço, eu me arrependo, eu te rogo perdão, salva-me, transforma a minha alma, me toma em teus braços, me reconcilia com Deus, me dá a certeza de vida eterna. É dessa maneira que nós nos aproximamos do Senhor, em verdadeiro arrependimento, não com o ego levantado, não dizendo: diga o que eu faço. Toma-me, Senhor, eu não posso nada, eu venho como uma pessoa moralmente falida, tudo me foi roubado nesta vida, toda a decência, toda a fé, tudo de bom que talvez eu pensava existir em mim. E você faz isso e confessa e se entrega, e você crê que ao fazer isso Ele te receberá e te abraçará e te dará um novo coração, como este samaritano. Você não precisa dizer e prometer algo que você não vai fazer. Você vem como um pecador e você confessa e você se entrega e você crê, e você então, fazendo isso, experimenta o abraço do Senhor em tua alma, uma paz tão grande
uma certeza tão grande de salvação, um novo coração implantado, um novo caráter, uma verdadeira alegria, então uma certeza de salvação e vida eterna. Oh, amigos, veja a compaixão do Salvador. Ele é o bom samaritano. Nós somos esses homens abatidos e derrotados pelo pecado. O que você precisa fazer? Simplesmente cair aos pés de Jesus pela fé e dizer: Senhor, salva-me, recebe-me. E se você fizer, Ele te ouvirá. Porque o seu coração é um coração de compaixão por pecadores. Eu preciso melhorar para vir a Deus. Não, venha como um pecador, porque Ele salva pecadores. Eu preciso mudar. Venha como você está, Ele vai te mudar. Creia e se entregue e experimente a graça e do Senhor Jesus Cristo. Oh, como nós necessitamos disso. Como nós necessitamos de um Salvador que faça e que fez todas essas coisas. Jesus Cristo, o Redentor, que veio a este mundo. Ouça Jesus, creia nele, vindo a Ele,